Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vou ministrar uma super aula para vocês e o assunto de hoje chama-se Teoria da Burocracia de Max Weber, um assunto muito importante, um assunto muito cobrado, um assunto que nós temos aí, nós podemos abordar por dois ângulos bastante específicos, eu vou explicar para vocês cada um desses ângulos aí, muito importante. E outra coisa, um assunto que a gente se depara com esse assunto, teoria da burocracia, todos os dias, tá certo? Então vem comigo, vou explicar para vocês a teoria da burocracia, um assunto que particularmente eu gosto muito da teoria da burocracia, eu me considero um estudioso deste assunto, faz aí mais de 20 anos que o professor estuda a teoria da burocracia, porque não sei se vocês sabem, falando um pouquinho da minha história, 2 minutinhos só do seu tempo, eu sou administrador, eu sou formado em administração em 1997 ou 98, tá certo? 1998, e assim que eu concluir meu curso de graduação em administração, eu fiz uma especialização de políticas e estratégias para o setor público em seguida, em 2009, em 99, né? Eu formei em 98, em 99 eu fiz essa especialização. Nessa especialização, eu gostei tanto do setor público que me especializei. E, claro, que o setor público, um dos alicerces do setor público, chama-se teoria da burocracia. Então, desde lá até agora, o professor tem estudado bastante isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui teoria da burocracia, nós temos que falar de um cara chamado de Max Weber. Ok, a gente vai estudar, vamos ler um pouquinho da história de Max Weber. Teoria da burocracia. Essa teoria da burocracia, tá? Nós temos aqui dois campos de estudos muito interessantes. Primeiro, da administração geral, ok? E o segundo, da administração pública, né? Professor, como assim da administração geral e da administração pública? Da administração geral é esta aula, que faz parte de um assunto maior, que é chamado Teoria Geral da Administração. Essa Teoria Geral da Administração, um dos principais focos, claro, que é a administração privada, né? A administração privada, e além disso, além de ser da administração privada, a administração das empresas, das organizações, muitos desses conceitos aqui, elas são aplicadas, sim, no setor público, com certeza, né? Professor, como assim o setor teoria geral da administração, a administração geral? Que a teoria geral da burocracia, é claro que ela se adentrou na administração geral, na teoria geral, aproximadamente em 1940. Né? E a teoria da burocracia, ela foi prevista, ela foi escrita, vou colocar uma data aqui de referência, não tem uma data assim especificamente, mas em torno lá de 1900, né? 1900, ou seja, a teoria da burocracia, essa burocracia racional legal que nós conhecemos, ela começou então com foco no setor público. Foi com foco no setor público a obra de Max Weber, uma das principais obras bibliográficas do século passado, um século que nós tivemos aí grandes feitos da humanidade, e a teoria da burocracia de Max Weber, é um livro fantástico, um livro extraordinário. Qual que era o propósito de Max Weber? Max Weber queria substituir o modelo de administração do setor público, que era chamado de administração patrimonialista. A administração pública patrimonialista, nós tínhamos lá, uma das características principais era a corrupção, a ineficiência, o nepotismo, e Max Weber falou, nós temos que separar a coisa pública da coisa privada, da res públicas, da res príncipes, né, patrimônio do príncipe, do patrimônio privado, do patrimônio público. Nós temos que separar, fazer essa separação de patrimônios. Por isso, Max Weber criou aí a administração pública burocrática. Sabe qual que é o objetivo da administração pública burocrática? Preste atenção. É instituir uma administração racional legal, ou seja, uma administração eficiente, uma administração profissional. Professor, mas não é nada disso, professor, que nós enxergamos e sentimos na prática. Parou. Tá? Parou. Esta aqui é uma aula profissional, uma aula técnica, uma aula para você pontuar.
Isso aí chama-se disfunções da burocracia. Esta aula, você tem que assistir essa aula com o coração aberto, você tem que sair da defensiva, porque o examinador, ele vai querer, o examinador com certeza adora explorar esse sentimento popular de antiburocracia. Então vem comigo. Então Max Weber criou a teoria da burocracia, tá certo? Para o setor público, deu tão certo, né? Que aí em 1940, aproximadamente, a administração, os teóricos da administração foi até Max Weber, até a teoria de Max Weber, já tinha até falecido, falou, opa, essa teoria da burocracia pode ser aplicada nas empresas, nas organizações, inclusive vem completar, vem preencher algumas lacunas importantíssimas. Aí veio por isso que caiu aqui na teoria geral da administração. E uma coisa eu digo para vocês, todas as organizações, eu vou falar de novo, todas as organizações do mundo, elas têm aí, elas exercem um pouco de burocracia. Claro, uma com um grau mais elevado e outras com um grau menos elevado. Bacana? Então essa aqui é a pequena introdução, né? Então vamos lá, como que a burocracia apareceu aqui na administração, na teoria geral da administração? A partir da década de 1940, as críticas feitas tanto na teoria clássica pelo seu mecanicismo, quanto a teoria das relações humanas, por seu romantismo ingênuo, revelaram a falta de uma teoria de organização sólida e abrangente e que servisse de orientação para o trabalho do administrador. Alguns estudiosos foram buscar as obras de um economista e sociólogo, já falecido Max Weber, a inspiração a essa nova teoria da organização. Surgiu assim a teoria da burocracia na administração. É o que eu expliquei para vocês, né? Então, em 1940, nós já tínhamos passado por duas grandes escolas, né, que ainda estão válidas, né? E eram válidas, né? Que é a teoria clássica que tanto da teoria clássica aqui nós temos Fayol, Taylor, não é isso? Que enxergava a organização como máquinas, mecanicismo, e claro, o ser humano era uma peça dessa máquina chamada organização, e nós tínhamos a teoria das relações humanas, que era o seu romantismo ingênuo, né? Nós já estudamos essas duas teorias, e faltava uma teoria para dar uma consolidação na organização. Aí foram buscar quem? Max Weber. Tá? Vamos lá, um pouquinho de Max Weber. Então, Max Weber, nascido em 1864, falecido em 1920, né? Viveu pouco, né? 56 anos, né, gente? Um cara brilhante como esse, né? Olha, Max Weber, e eu digo para você, eu sou fã dele, sou fã de carteirinha desse Max Weber aí. A obra dele é muito importante para a sociedade, né? Muito importante. Sociólogo alemão, foi o criador da sociologia da burocracia, foi professor da Universidade de Friburgo e de Heidelberg e ficou famoso pela teoria das estruturas de autoridade, né? Então, duas coisas importantíssimas que nesses primeiros 8 minutos de aula vocês têm que saber. Primeira coisa, na teoria da burocracia, está lá na prova, Max Weber, você já tem que ligar o seu radar e automaticamente vincular a teoria da burocracia. Max Weber, alemão. Qual que é a sua formação inicial? Sociologia, ou seja, sociólogo. Ou seja, ele vai levar para as organizações o fator de sociologia. Ou seja, ele é o ambiente social das organizações. E ele era economista também, tá? Ah, professor, o senhor falou que Max Weber, a obra dele não foi focado para as organizações privadas. Eu concordo com você, você está certo. O primeiro foco foi o que? Administração pública, administração pública. E se você quer aprofundar um pouco mais sobre isso, vocês podem consultar no YouTube. Tem aula, claro, aqui no nosso sistema pay-per-view do LAC Concurso. Nós temos também aí essa aula gravada pelo professor Luiz, né? Administração pública burocrática ou administração racional legal, com foco na administração pública, onde a gente completa, né? Ah, professor, estou gostando desse assunto, eu quero saber tudo sobre burocracia. Então, são duas aulas importantes. Primeiro, essa aula que eu estou explicando para vocês, tá certo? Da administração, teoria da burocracia, que faz parte do TGA, Teoria Geral da Administração, muito importante, vem completar e reafirmar muitos preceitos de Max Weber lá na aula da teoria
da teoria da administração racional legal ou administração burocrática, muito importante isso. E essas duas aulas, com certeza, vai ajudar bastante no seu entendimento. Então, vamos lá, vem comigo. Então, isso aqui é Max Weber. Vamos explicar para vocês aqui, né? Ô, professor, então é o seguinte. Então, Max Weber criou a teoria da burocracia. Perfeito. Alemão, sociólogo, economista. Para o setor público. Só que em 1940, olha só, origens da teoria da burocracia entrou como teoria aplicável às organizações. Ó, a teoria da burocracia se desenvolveu-se na administração por volta da década de 1940 em função dos seguintes aspectos, ou seja, as organizações... Ó, gente, aqui é administração. A administração é uma ciência, já falei para vocês. E toda ciência tem o seu objeto de estudo. Qual que é o nosso objeto de estudo? São as organizações. Então, o nosso objeto de estudo, as organizações, lá em 1940, nós tínhamos uns pontos incompletos, nós tínhamos umas lacunas, que veio a teoria da burocracia preencher, né? Vem comigo aqui. Em 1940, nós tínhamos basicamente duas grandes escolas, aí, a escola clássica das relações humanas em andamento, né? Uma contrapondo outra, então nós tínhamos um vácuo, né? A fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Eu quero ver seu nível de conhecimento agora. Gente, fragilidade. Qual que era a principal fragilidade da teoria clássica, da escola clássica da administração científica, da administração anatômica de Fayol? Muito simples. Qual que era a fragilidade deles? A fragilidade de enxergar o homem como uma máquina, né? A organização como uma máquina, o ser humano como peça, um componente dessa máquina. Professor, e qual que era a fragilidade, professor, das relações humanas, né? A fragilidade das relações humanas é a ingenuidade que trata os trabalhadores. É isso que foi, inclusive, aí, que ela se tornou aí uma teoria, né? Claro que ela é aplicável, depois, em detrimento dessa teoria das relações humanas, vai surgir a teoria comportamental, do comportamento, da motivação, da liderança, muito mais completa. Então, a fragilidade é a ingenuidade que trata o trabalhador. Qual que é a parcialidade da teoria clássica? A parcialidade que ambas as teorias, relações humanas e teoria clássica, elas são o quê? Parciais, elas não têm imparcialidade, ou seja, falta pontos de profissionalismo aí na defesa dessas teorias. Então, tinha uma lacuna muito grande, que claro que a teoria da burocracia vem preencher esse espaço. A necessidade de um modelo de organização racional, olha aí, racional, capaz de caracterizar todas as vantagens, todas as variáveis envolvidas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.